Agora sim, bom dia, bom dia. Hoje vamos falar sobre o processo, né? Eu chamei o título de hoje é Viva Seu Processo e Não Pule Etapas. Se vocês considerarem que esse tema, alguma amiga de vocês vai ser beneficiada, aperta aqui nesse aviãozinho e manda para 2, 3 pessoas, convida para essa live, convida para esse nosso encontro aqui. Eu vou começar me apresentando, um bom dia, né, para quem já chegou. Mari, Edinha, Tia Beth, Lili, sejam todas bem-vindas. Eu vou começar apresentando o meu trabalho aqui no Instagram e meu trabalho com os meus atendimentos como terapeuta sistêmica. Eu sou terapeuta sistêmica hoje, mas não foi sempre assim. Há um ano e pouquinho atrás eu transformei minha vida. Eu disse sim para os meus desejos, para os meus sonhos. Eu disse sim também para os meus medos, né? É importante falar. Então, tendo feito essa transformação, hoje eu facilito esses processos, né? A minha missão aqui é entregar direção para quem se sente perdido, para quem se sente perdida, majoritariamente, né? Mulheres que se sentem perdidas, e coragem para que elas entendam que elas conseguem sim transformar a vida. Talvez não precisa ser uma transformação tão brusca, né? Ou tão em tantas partes como eu fiz. Eu saí do exército, eu mudei de cidade, mudei de profissão, né? Saí de um lugar onde estava tudo muito certo, já muito estabilizado, para empreender. Então, conhecendo esse caminho que eu tive que percorrer para conseguir chegar nessa grande direção, né, do que eu queria para minha vida, e para conseguir ter essa coragem, eu fiz alguns processos, né? Eu tive que enfrentar e passar por alguns lugares, muitos deles sombrios, muitos deles dolorosos, muitos deles, né, difíceis da gente enxergar qual é o final, porque a gente tem muito isso, a gente quer muito já saber o que vai acontecer. Então hoje eu me tornei terapeuta sistêmica, sou consteladora e alinhadora energética, e eu trabalho facilitando esses processos para pessoas que muitas vezes, principalmente mulheres, né? Mulheres que muitas vezes não têm a direção. Ih, vai bater a porta. Ih, dá uma ventania aqui. Mesmo com essa ventania toda aqui. Falam pra mim, se vocês estiverem ouvindo, aperta o coraçãozinho para que a gente possa continuar. Toquem aqui no coração, falem pra mim que se vocês estão me escutando direitinho. Porque meio que travou aqui. Estão ouvindo, gente? Ótimo. Então, hoje eu facilito esses processos. Dentro dos meus atendimentos eu tenho a constelação sistêmica dinâmica e o alinhamento energético, que faz essa grande investigação da onde a gente está no momento e para onde a gente quer ir, né? Eu fui cliente desses processos no passado e eu consegui transformar minha vida a partir daí, a partir desses conhecimentos. E quando eu falo esses conhecimentos do que estava aqui dentro de mim. Eu estava tão desconectada de quem eu era que eu não conseguia mais saber quais eram meus sonhos, quais eram as minhas potencialidades, quais eram as minhas virtudes, os meus valores. A gente se esquece muito disso, porque a gente ativa muito para estar nesse mundo material, a gente ativa muito o modo sobrevivência, né? Então, nos ensinaram que a gente tem que ter um bom emprego, nos ensinaram que a gente tem que ter segurança financeira, nos ensinaram que a gente tem que estudar muito, que a vida é muito difícil e que a gente precisa dar o sangue para conquistar as coisas. E às vezes quando a gente chega nesse lugar de ter conquistado ou de estabilidade, a gente não está inteira. A gente vai deixando todos os nossos pedaços para trás. A gente vai entregando, vou falar até vendendo, a gente vai vendendo a nossa alma pelo salário, né, pela estabilidade, pela segurança. E muitas vezes, quando a gente chega nesse lugar
a gente às vezes a gente tem a sensação de que a gente esperou demais e que não há mais saída, que não temos mais tempo, que já estamos velhas, né? Que já temos muitas responsabilidades, que muitas pessoas dependem da gente, que o sonho é utopia, que a gente que a gente tem que viver no mundo material, no mundo real e deixar esse sonho para lá, que isso é coisa de gente que vive no mundo da lua. E isso vai deixando essas nossas partes, toda a nossa autenticidade e espontaneidade vai deixando para trás, vai ficando lá no passado. E a gente lembra com saudade desses momentos, né, onde a gente era inteira. E é interessante porque eu tenho recebido muitas clientes que vêm com essa necessidade, com a necessidade de leveza na vida. Eu gostaria de ser mais leve, eu gostaria de virar uma chave, eu gostaria de destravar, eu gostaria de seguir adiante. São as coisas que eu tenho ouvido muito nos meus atendimentos. Eu queria ter uma vida feliz e eu não consigo. Muitas das mulheres que eu atendo têm já uma clareza de consciência muito grande. Elas já percorreram alguns caminhos dentro do autoconhecimento, então até por isso mesmo elas se cobram. Nossa, mas eu já entendo tanto, eu já me conecto tanto com a espiritualidade, eu já sei, já sei como fazer isso, mas eu não consigo avançar. E isso, gente, é um sintoma. Vai apertando no coraçãozinho, gente, se vocês concordam com o que eu tô falando, pra ver se a gente tá falando a mesma língua, né? Pra ver se eu tô conectando com vocês aqui nessa egrégora, nessa manhã de sexta-feira. Eu faço live aqui toda sexta-feira às 9h15 da manhã, trazendo muito conteúdo de autoconhecimento, espiritualidade, pensamento sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre o processo, a necessidade da gente viver o processo e da gente não pular etapas. Se você considera que essa live é importante para alguém, aperte aqui no aviãozinho, mande para 2, 3 pessoas, ajude quem você ama, dê de presente esse conhecimento, porque a gente, quando a gente está nesse lugar onde eu narrei para você, né, o que acontece quando a gente sai, quando a gente se despedaça para construir uma vida que disseram pra gente que era essa a vida, que era essa necessidade de existência, isso é um grande sintoma. A gente está cansada, sobrecarregada, desconectada, perdida, né? Quem aí já se sentiu assim? Eu ouço muito nos meus atendimentos, eu tô perdida. Elaine, eu tô perdida. Isso é um grande sintoma. Isso é um sintoma de que estamos desconectadas da nossa alma. Porque a nossa alma sabe. A nossa alma, ela tem, né, esse entendimento e essa sabedoria do que viemos fazer aqui, do que viemos construir. Só que as máscaras, o nosso ego, a nossa existência, devido aos traumas, às dificuldades, às necessidades que passamos, a gente vai saindo desse lugar de pertencimento em si mesma, né? A Bia colocou aqui, falta de sentido. Exatamente. A falta de sentido é um dos principais motivos para a gente entrar em uma depressão, para a gente adoecer, porque somos seres que necessitam de um sentido para existir. A gente necessita ter um objetivo, ter algo maior. Aspiramos por algo maior, porque a nossa alma nos conduz para esse lugar da gente encontrar qual é o sentido disso tudo, porque senão fica muito difícil. E quando a gente perde essa conexão com o que temos dentro, o que somos de verdade, a gente fica vazia. A gente fica vazia. E aí viramos presa, né, das doenças, viramos presas de relacionamentos doentios, tóxicos. Quando eu falo relacionamentos tóxicos, eu falo de relacionamento interpessoal da gente com outras pessoas,
e da gente com a gente mesmo. Como que a gente é tóxica, né, com a gente, como existe toxicidade nos nossos pensamentos, toxicidade nas nossas emoções, no que falamos pra gente mesma. Então, muito difícil será a gente avançar e construir uma vida leve, que é o que eu tenho escutado e muitas pessoas vêm buscar isso nos meus atendimentos, se a gente não consegue se conectar com a gente mesmo. Muitas das vezes, né, entrando agora profundamente no tema da nossa live, muitas vezes a gente não quer, para a gente não sofrer, a gente não quer viver o processo, a gente quer pular etapas. Porque, bem da verdade, a gente passa a nossa existência toda tentando fugir do sofrimento, tentando não sentir dor, lógico, né? A gente quer se proteger, a gente faz isso. Quem quer sofrer? Só que quando a gente camufla esse sofrimento e passa por cima desse estado, né, necessário para o crescimento da nossa alma, isso não quer dizer que a gente se livra dessa dor e desse sofrimento. A gente pulando etapas, a gente está apenas tapando o sol com a peneira, falando, né, o português bem claro. A gente está tapando o sol com a peneira, gente. Então, quando a gente foge desesperadamente do sofrimento, para a gente não viver esse processo, a gente não avança. E a vida convida a gente de outras maneiras, em outras oportunidades, para a gente voltar para aquele mesmo lugar. Quer ver uma coisa? Quando eu falo fugir do sofrimento, é a gente não entender nem quais são as nossas emoções. Diz pra mim assim, quem já viveu isso, coloca eu aqui nos comentários, para eu saber que eu tô falando algo que faz sentido para vocês e que eu tô conseguindo captar, né, o que a gente necessita, eu e vocês que estão aí. Diz pra mim se vocês já viveram isso, escreve eu aqui nos comentários. Convida mais gente pra live, gente, convida mais gente. Lili, o tema de hoje é viva o seu processo, não pule etapas. Eu não coloquei aqui, né, deixa eu colocar aqui. O que é isso, né, gente? Quando a gente não consegue mais ouvir o nosso corpo, as nossas emoções, a gente está vivendo alheia, a gente está vivendo desconectadas. A gente autoconhecimento. Eu me lembro que a terapeuta falava assim, Elaine, o que você está sentindo quando eu falo isso? E eu falava, eu não sei, né? Elaine, e como que você sente isso dentro de você? E eu respondia, eu não sei. Porque eu não sabia mais sentir. Porque a gente sentir, a gente sofre. Só que quando a gente não se permite mais sentir a dor, o sofrimento, a raiva, a inveja, tudo aquilo que a gente não quer sentir, a gente foge disso para não sofrer, né? E a gente não quer sentir ciúmes, né? A gente baixa tanto esse equalizador das nossas emoções que a gente também deixa de sentir alegria, prazer, satisfação, gratidão, todas as virtudes que a gente tem que promover, né? Que a gente tem que deixar sair, porque a nossa alma, que somos nós, que faz parte do todo, ela é dotada de todas essas virtudes. E a doença ou o adoecimento emocional, a falta de sentido, a falta de direção, a falta de um plano, de um objetivo, é porque a gente se desconectou internamente. Então o corpo, né, e as situações externas,
elas acontecem para que você desperte. Elas acontecem para te convidar para olhar para a vida buscando realmente um sentido de vida. E esse sentido, gente, pode parecer muito utópico, pode parecer muito um propósito muito distante, mas não é. Porque esse sentido de vida que a gente precisa encontrar é ser quem somos, de todas as maneiras possíveis. É a gente respeitar a nossa natureza, buscar sempre se melhorar, lógico, mas a gente respeitar a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, a nossa entrega única para o mundo, porque somos únicas. E quando eu falo para você que você deve respeitar o seu processo e não pular etapas, é porque é o seu processo que vai te transformar e que vai te lapidar, né? Como diamante. Eu tenho essa figura do diamante, é uma coisa que eu nunca falei aqui pra vocês. Há mais de 3 anos que eu tenho, toda vez que eu falo ou que eu comunico, né? E que eu venho me transformando e transformando pessoas através do meu trabalho e do meu servir, eu tenho essa figura do diamante. Porque todos somos, muitas vezes, todos, quando eu falo todos, são todos, né? Abaixo da misericórdia divina, todos somos diamantes. E o que a gente necessita muitas vezes é dessa lapidação. E a vida convida a todo momento que a gente se permita ser lapidadas. Ser lapidadas por uma live como essa, ser lapidadas por um bom livro, por uma experiência, por um relacionamento mais saudável. Hoje eu coloquei nos stories, né, um desafio e coloquei, na verdade, um convite. E se a gente hoje, somente no dia de hoje, se permitisse usar o amor em todas as partes, né? Mesmo nos desafios, eu quase não entrei pra live, eu não sei se vocês perceberam, mas a minha voz tá fonada. Coloquem aí, bota assim, eu percebi. Quem percebeu, gente, que minha voz tá fonada? Me deu um ataque de alergia agora, desde ontem à noite, na verdade, mas agora de manhã ficou muito pior. E aí eu achei que eu não fosse estar aqui. Só que eu queria muito vir. Eu queria muito. Então eu sentei, tudo preparado. Estão me ouvindo? Bom dia, gente. Ó, tia Beth, coisa de tia, né? Tia Beth percebeu. João dando tchau. Então, eu achei que eu não fosse conseguir vir, mas eu vim, porque é importante pra mim estar aqui. É importante pra mim entregar os conhecimentos que eu venho adquirindo, os conhecimentos que eu também canalizo através da minha sensitividade. É importante pra mim entregar isso gratuitamente, né, para vocês, para que a gente possa se transformar. É um grande alicerce que a gente precisa fazer. Porque quando eu faço um atendimento, eu atendo uma de vocês, né, é necessário também que exista em contrapartida um interesse genuíno de vocês também de se melhorarem. Então, a gente se melhora quando a gente aprende. Não adianta a gente fazer um trabalho terapêutico e a gente sair sem entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Então, é uma transformação que eu quero entregar. A minha vontade de estar no mundo é contribuir dessa maneira. Quando eu falo que a gente quer fugir do processo, é porque a gente quer o resultado. Mas a gente não quer passar, né? Viva o seu processo, não pule etapas. A gente não quer passar pelo que a gente tem que passar. Pelo motivo de querer fugir da dor e do sofrimento.
Só que quando a gente evita isso e a gente só fica na ansiedade do que a gente vai colher, e na natureza nada é dessa maneira, e somos seres naturais, a gente não consegue, gente, gozar dessa realização. A gente só fica no processo da ansiedade. Então a gente já começa os nossos planos imaginando como vai ser. Lógico, ótimo, maravilha, vamos aqui vibrar, vamos cocriar, vamos já agradecer como se a gente já tivesse. Só que a gente não quer o que o adulto tem que fazer para que isso aconteça. A gente quer abraçar, muitas vezes, uma árvore muito maior do que comporta os nossos braços. E por mais que eu seja aqui defensora de que a gente tem que sonhar grande, sim. Que a gente tem que querer mais, sim. Porque a vida, ela nos proporciona aquilo que a gente acredita. Por mais que eu seja essa defensora, eu preciso dizer para vocês que precisamos galgar todo o caminho. Que precisamos caminhar por todo o processo, para que a gente possa, sim, gozar da realização dele. Porque é esse caminhar e é essa estrada que vai lapidar esse diamante, que vai construir essa pessoa para conquistar o que quer que seja. E quando a gente está fazendo tudo isso, e aí quero que vocês me respondam se faz sentido para vocês aí. Quando a gente está construindo tudo com muita dificuldade, com muito esforço, a gente tem que se dedicar muito para conquistar qualquer coisa, é porque a gente não está sonhando o sonho de Deus. Eu costumo falar isso. Porque quando a gente está sincronizadas com quando o nosso desejo interno está sincronizado com a vontade da criação, as coisas são mais fluidas, gente. Calma aí, gente, meu filho tá chamando. Oi, filho. Quentinho. Oi? Quentinho. Tá, mamãe vai ver, tá? Quentinha. A gente tá desconectada da criação quando tudo é muito esforço. Nós, principalmente mulheres, nós somos um receptáculo, né? A gente tem o dom de gerar vida. E mesmo quando a gente não gera vida por meios naturais, somos dotadas da criação, geramos projetos, geramos harmonia. Então, gente, desculpa, tá aqui, a alergia tá chegando, ó, de novo. Então é importante que a gente consiga ser esse receptáculo de recebimento de bênçãos também. E a gente consegue fazer isso quando a gente está mais conectada com quem a gente é de verdade. Quando a gente saiu do automático, quando a gente saiu do modo sobrevivência, quando a gente saiu da fazedora, quando a gente saiu da salvadora. Quando a gente se conectou mais com quem é. Quem é a Gata Garote que votou aí, quem é a Edna, quem é a Beth, né? Quem é a Alice, quem é a Lili, quem são, quem somos, o que viemos fazer aqui, né? Como que a gente vai entregar para o mundo a nossa pura essência? Se conhecendo. Então, e muitas vezes a dor e o sofrimento vem porque a gente não quer, porque a gente está na teimosia, porque a gente está na criança. Eu atendi com alinhamento energético essa semana, né, Patrícia? Patrícia, seja bem-vinda. Eu atendi essa semana com alinhamento energético e eu ia contar um caso aqui, esqueci, deixa eu ver se eu lembro. Ah, sim, lembrei. E aí a mensagem que veio, né, porque o alinhamento energético, a gente canaliza as mensagens do corpo em luz para cada cliente. É uma egrégora muito poderosa, muito amorosa, muito generosa, que eu tenho prazer e a satisfação de trabalhar junto.
essa egrégora, essa frequência de luz. E a mensagem que eu canalizei para essa cliente foi a seguinte: tudo que trouxe, né, tudo que eu fiz da leitura de campo, é necessário que ela esteja passando por isso nesse momento, por mais que lhe cause muito medo, porque a vida ia convidá-la a atravessar isso e poderia convidá-la a atravessar, a fazer esse atravessamento de maneiras muito mais difíceis. Vocês percebem isso, gente? Coloca aqui pra mim quem percebe a importância da gente ser humilde e da gente confiar na criação. Então, toda aquela dor, na verdade, aquele sofrimento que essa cliente estava trazendo com esse momento de dificuldade na vida dela, a mensagem que vem canalizada é que tudo bem, né? Ela conseguiria atravessar. Ela conseguiria atravessar. E que essa oportunidade que ela está tendo poderia ser ofertada em um outro momento de uma maneira mais difícil. Então, mesmo na dificuldade, mesmo no desafio, a gente deveria agradecer. E eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é necessário. Eu estou dizendo que a gente tem que aprender isso na vida. Essa postura humilde em relação ao que nos acontece. E que a gente aprenda a construir e se transformar internamente, para que a gente não atraia mais essas mesmas dificuldades, para que a gente passe de ano, para que a gente passe de fase, para a gente gozar de boa saúde, para a gente gozar de alegrias, né? Então, quando eu falo para vocês hoje, não pule etapas, viva o seu processo, é porque esse processo é necessário para construir a pessoa que você tem que ser para conquistar a vida que você deseja. Então, eu agradeço imensamente, né, a generosidade da escuta. Tem uma contribuição aqui da Bia. A sensação é que a gente vem complicando a vida com muita demanda, que agora parece pesado e desnecessário. Sim, a gente faz isso porque a gente fica meio no modo de sobrevivência, né? Então, como a gente não se escuta mais, e como a gente não se sente mais, como a gente não sabe, não esquecemos de usar a nossa intuição, essa nossa conexão com a parte sábia que temos e que somos, né? A gente acumula coisas, problemas, dificuldades, ansiedade, né? Então parece que nossos dias já começam pesados. Nossos dias já começam com tanta coisa, né? Eu falo pra vocês e falo pra mim também. Tão importante que a gente tenha alguns minutos de silêncio todos os dias, alguns minutos para se interiorizar, para se escutar. Porque essa voz sussurrante da nossa alma, essa voz sussurrante da criação, ela está em todo lugar. Ela está, às vezes, numa live dessa, ela está no falar de um amigo, de uma amiga, ela está numa música, ela está numa prece, numa oração, independente da crença que você tem. Ela está em você buscar um atendimento terapêutico, uma ajuda. Ela está no ombro de um amigo, sabe? Ela está em todos os lugares. A gente está sendo convidada a se transformar a todo momento. Muitas vezes a gente não percebe porque a gente está muito assoberbada de coisas. E para a gente se reconstruir emocionalmente, né? Para que a gente consiga perceber essa sincronicidade, essa generosidade da criação, a gente precisa estar bem. A gente precisa estar saudável emocionalmente, espiritualmente, mentalmente e fisicamente, tá? Então, se vocês quiserem contar comigo nessa jornada, meus atendimentos podem ajudar vocês a voltar para esse lugar essencial, pode ajudar vocês a se entender no momento que estão e para onde querem chegar,
pode fazer uma grande reprogramação e limpeza vibracional do campo de vocês através da constelação e do alinhamento energético. Eu fico, mais uma vez, vou agradecer a generosidade da escuta. Quem considerar que essa live foi de valor, compartilha. Vocês podem também printar a live e compartilhar nos stories de vocês. Isso ajuda o meu trabalho, tá bom? Deixa eu tirar aqui um print da gente. Grande beijo. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, live. João tá mandando um beijo. Tchau, gente. Jane, bom dia.